Amém. Bom, irmãos, nós vamos fazer uma pequena recapitulação do que nós aprendemos semana passada e aí terminar o assunto, né? Quem não estava aqui semana passada? Bom, nós conversamos um pouco a respeito de inteligência emocional. Alguém lembra o que era para quem estava aqui? O que era inteligência emocional mesmo? Isso. E esse controle significa você conhecer, porque para controlar alguma coisa você precisa conhecer. E aí nós vimos, arrumaram um negócio bem melhor agora, viu? Nós colocamos algumas perguntas, né, para iniciar a nossa reflexão. Lembra? Será que o cristão fica triste, com raiva? Será que o cristão tem ansiedade? Será que o cristão pode ter depressão? Você conhece algum cristão inconveniente, nervoso ou fofoqueiro? Será que o cristão precisa de autoconhecimento? E a principal pergunta, uma vida emocional conturbada afetará meu relacionamento com Deus? Então, são essas perguntas que deram início à nossa conversa semana passada e vamos terminar hoje. Nós vimos também, né, que esse senhor aqui, o Daniel Goleman, né, foi o criador dessa teoria, que ele pesquisou que não adianta você ser uma pessoa intelectualmente capaz se não conseguir se conhecer e nem controlar suas emoções. E aí a teoria dele basicamente fala sobre o autoconhecimento, autoestima, autocontrole, empatia e automotivação. Nós vimos quase tudo, tá? Nós vimos também que o autoconhecimento é a principal etapa para você conseguir essa inteligência, que é você se conhecer, que é você buscar dentro de você quem é você, conhecer os seus pontos positivos, seus pontos negativos, conseguir ter aquele equilíbrio. E equilíbrio não significa ausência de problema, mas significa sabedoria em como reagir na hora dos problemas. Lembrando, né, que todo mundo tem direito a ficar nervoso, a ficar chateado, mas como você fica? Né? O problema não é não ter isso, o problema é como você reage quando você fica nervoso. Nós vimos também que a maneira, então, como a gente se conhece, vai determinar o nosso comportamento, ou com cara de coitado, ou agressivo. E isso não importa onde estiver, dependendo da maneira como você se vê, não significa que você percebe isso. Mas as pessoas percebem. Eu acho que todo mundo aqui conhece pessoas que são vítimas e pessoas que são agressivas. Não conhecem? Se você falar para ela, é óbvio que ela não vai concordar. Mas pelas atitudes da pessoa, a gente consegue perceber se ela está bem ou não está bem. Nós vimos também que a autoestima, então, é uma avaliação pessoal a respeito do que você pensa a seu respeito. E essa avaliação ela vai aparecer no seu comportamento. O seu comportamento vai revelar o tanto que você se conhece. E a gente viu que a autoestima baixa é porque você pensa ser uma coisa, mas no real você é outra coisa. E, claro, de uma forma negativa. A gente viu também que a autoestima equilibrada é justamente você conseguir ajustar aquilo que você gostaria de ser com aquilo que você realmente é. E aqui nós vimos alguns sintomas de autoestima negativa. Lembrando que todo mundo pode ter um ou outro desses sentimentos no decorrer da vida, mas o que você precisa ficar atento é a quantidade que isso tem aparecido na sua vida. E outra, mesmo que você não perceba, se as pessoas estão te falando, melhor ficar atento, né? Aonde você vai, você arruma problema. É na igreja, é no emprego, é na sua relação social com as pessoas. Se as pessoas estão te pontuando algumas coisas, melhor ficar atento. E alguns sintomas podem ser pessimismo diante da vida, aquele exagero de reclamação, aquele exagero de tudo está ruim, nada presta, nada vai dar certo. Medo de solidão, falta de confiança para apresentar-se, comportamento perfeccionista, todos sintomas de autoestima negativa. Usa rótulos negativos, né? O tempo inteiro está se depreciando, o tempo inteiro falando mal de si próprio. Transfere responsabilidades, né? O tempo inteiro jogando culpa para os outros. Extrema sensibilidade quanto à opinião alheia. Estou falando rápido porque isso aqui a gente já viu, né? Então, quem não veio semana passada, perdeu. Então, agora a gente está indo mais rapidinho
para que vocês possam só relembrar aquilo que a gente conversou semana passada. Preocupação excessiva quanto à aparência. Aqui, né, nós até vimos que o conto mostra que a pessoa ela se sente inferior, mas ela tem uma necessidade de mostrar algo que ela não tem. E aí entra aquilo que o irmão perguntou sobre a soberba. Porque aí a pessoa ela tem que mostrar que é alguma coisa, mas na verdade ela é justamente o contrário. Se ela se aceitasse como ela realmente é, não ia precisar fantasiar um eu que não existe, né? Mas o que acontece? Ela prefere viver numa mentira, só que é óbvio que ela não percebe que é uma mentira, né? Uma falsa alegria, visão do presente como algo ignorado. Aqui são aquelas pessoas que sempre o que viveu era melhor. A minha igreja, no meu tempo, era melhor. No meu tempo, quando eu cantava hino, era melhor. E sempre a gente acha que o que passou era melhor. E acaba não vivendo as bênçãos que Deus tem para a gente, porque acha que só o que passou era bom. Ou então, ao contrário. Aquela pessoa que acha que só o que vai acontecer é que vai ser bom. E aí ela não vive o presente, acaba não se organizando, e esse futuro nunca chega. Conhecem pessoas assim? Será que na igreja tem pessoas assim? E uma das coisas, né, que eu conversei já com o pastor e com alguns irmãos da igreja, né, o que mais incomoda o mundo é justamente o nosso comportamento. Vocês percebem que quando alguém fala de crente, é sempre falando, mas você não viu o crente? Ele faz isso, 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 isso. Mas ele não é crente e fala isso, 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 isso. Porque as pessoas prestam atenção no nosso comportamento. E se a nossa cabeça não estiver em ordem com o nosso comportamento, o nosso testemunho vai ser péssimo. Por isso que a gente precisa refletir sobre quem eu sou. Será que Deus está transformando o meu comportamento? Será que eu tenho deixado Deus transformar o meu comportamento, o meu testemunho? Porque o nosso testemunho ele vai falar muito mais alto. Se a pessoa não busca autoconhecimento, todo o histórico de vida dela pode trazer prejuízo para o testemunho dela. Uma pessoa amarga, e aí uma pessoa briguenta, e no final ela fala, em nome de Jesus. Não vai adiantar nada. Ela vai acabar trazendo vergonha para dentro da igreja, as pessoas vão ter medo de chegar muitas vezes perto dessa pessoa, e sem contar, coitado do pastor, né? O trabalho que dá essas ovelhinhas. Né? Recordar mentalmente de situações passadas. Aqui a gente conversou, né, a respeito que esse aqui é o campeão de insônia. Porque aí você fica guardando, você fica colocando. E muitas vezes o cristão ele sofre porque ele foi ensinado a engolir tudo. Porque não pode dar mau testemunho. E aí ele engole tudo, não resolve o problema, não vai conversar com a pessoa e fica ali guardando. Só que às vezes aquilo que ela guarda está só na cabeça dela. Às vezes a pessoa falou alguma coisa, ela se ofendeu, e a pessoa que falou nem imagina que a outra pessoa está ofendida com ela. Porque às vezes ela é meio cristalzinho. Ou então porque tem uma história de vida cheia de problema, então ela guarda tudo aquilo para ela e não coloca aquilo para fora. Então ela vai sofrendo, 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 fica lá na cama, né, falando aquilo que ela gostaria de ter falado para outra pessoa. Passa o dia, passa outro, e ela não resolve a situação dela. A atitude de carregar outros no ombro são aquelas pessoas que elas abraçam a causa, né? Realmente dá para contar com ela. Só que dá para carregar o mundo nas costas? Vai chegar uma hora que você não vai aguentar. E aí, muitas vezes, essa pessoa começa a se lamentar. Que só ela faz, só que muitas vezes ela não divide a responsabilidade. E se ela divide, ela fala mal daquela outra pessoa que está ajudando. Coloca defeito, diz que só ela pode ajudar, acaba aceitando. Mal perguntaram se alguém quer fazer, ela já aceita, porque ela quer ser útil. Mas muitas vezes ela não presta atenção na limitação dela. Muitas vezes a gente vê isso na igreja. As pessoas aceitam milhares de ministérios, mas depois não dão conta. E aí, muitas vezes, elas acabam dando ouvido ao inimigo, né, dizendo, você não tem capacidade. Mas a questão não é essa. A questão é que existe limitação, inclusive para o ministério. De você fazer a coisa bem feita, de você se organizar, de você não esquecer da tua casa, de você não esquecer das pessoas que estão ao teu redor, para não carregar. Porque senão aquilo que seria para louvar a Deus começa a ser encrenca. Começa a reclamar das pessoas, começa a falar mal, igual no mundo secular. Que o povo fala mal no emprego.
Só que a igreja não é um emprego, né? E muitas vezes a pessoa carrega aquilo como um fardo e não mais como um ministério, não mais como uma coisa para agradar a Deus. Tendência para desenvolver relacionamentos de dependência. Aqui a gente falou a respeito, né, de você se envolver com coisas que faz mal, relacionamentos que te colocam para baixo, pode ser um namoro, um casamento, ou até mesmo amizades, coisas que vão te fazer mal e você não consegue se libertar. Muitas vezes a autoestima da pessoa, por isso que ela é baixa, ela não percebe que ela tem valor. Então ela acaba aceitando com naturalidade viver daquela maneira, viver daquela forma agressiva, viver daquela forma inferior, aceitando tudo que é tipo de humilhação. E será que isso acontece também na igreja? Né? Infelizmente, muitos casais, né, bem bonitinho na igreja, dentro de casa às vezes é um inferno. Porque não existe respeito, não existe valorização do outro, e isso precisa ser revisto. Porque o que vai acontecer? Os filhos vão aprender que aquele relacionamento, daquele jeito, com humilhação, com xingamento, é natural. Então, daí o que acontece? O filho cresce, vai e arruma um relacionamento do mesmo jeito. Incapacidade de aceitar elogios. Né, são aquelas pessoas que têm dificuldade de um abraço, de um toque, e realmente de reconhecer. De reconhecer aquilo que o outro tem de importante e muito menos reconhecer nele. Ele não consegue perceber que ele tem qualidades. E, às vezes, são aquelas pessoas que têm um talento enorme, mas acabam jogando fora isso, porque não conseguem valorizar. Aí nós vimos o ciclo da autoestima baixa, né, que é essa avaliação negativa. Ela recebe um feedback, um retorno negativo, então ela vai se achar mal, ela vai fazer uma avaliação depreciativa dela, como se ela não tivesse valor, e, consequentemente, o comportamento dela vai aparecer aqueles sintomas. E existem muito mais sintomas de autoestima negativa, né, pessoal? Já a autoestima equilibrada é o contrário de tudo que nós conversamos semana passada e rapidamente hoje. A pessoa ela pode até receber um feedback negativo, mas ela encara aquilo como uma oportunidade de reflexão. E ela vai fazer uma avaliação positiva e ter um comportamento assertivo. O que era comportamento assertivo mesmo? Alguém lembra? Isso, ideal, adequado. Não perfeito, porque não tem como nós sermos perfeitos, mas comportamentos coerentes. E é aí que nós, cristãos, temos que cuidar bastante com aquilo que a gente fala. Ao negar que nós somos seres humanos falhos, muitas vezes a gente passa um ar de arrogância para a pessoa lá fora. Eu não tenho esses sentimentos, eu não tenho tempo para ter isso ou para ter aquilo, depressão é coisa do diabo, e não sei mais o quê. E aí nós passamos uma imagem de que nós somos perfeitos e que nada vai acontecer com a gente. Por isso que o mundo daí cobra, então, já que você diz tudo isso, cobra que a gente tenha, então, esse comportamento perfeito. E a empatia, né? Nós vimos semana passada, bem rapidamente, aí o tempo, a campainha estourou, né? Que a empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa, você identificar a necessidade das outras pessoas. No livro de Tiago, quantos aqui já leram o livro de Tiago? O que mais chama atenção no livro de Tiago? A língua, né? Por que será? O que estava acontecendo naquela época? Fofoca. Quem mais aí que leu? Na época de Tiago, qual que era a preocupação dele? As pessoas elas entendiam perfeitamente a palavra de Deus. Elas sabiam da palavra de Deus, mas elas não estavam conseguindo colocar em prática. Então elas percebiam, sabiam que existiam necessidades, mas não faziam para as pessoas. Não ajudavam as outras pessoas. E a preocupação de Tiago era justamente que as pessoas conseguissem colocar em prática a fé que elas diziam que professavam. Então, como é que a gente pode entender aqui a empatia? De você perceber as necessidades das outras pessoas sem que a pessoa precise falar. Prestar atenção na pessoa que está do seu lado.
Vocês já entenderam assim, o quanto é importante quando um visitante chega, a maneira como você receber esse visitante, talvez nunca mais ele vá embora aqui da igreja. Mas a maneira como a gente receber, talvez ele nunca mais volte. Né? De você perceber que ele está ali, de você perceber a necessidade, de você cumprimentar a pessoa, de você conversar com essa pessoa, identificar, reconhecer, né, as necessidades dessa pessoa, reconhecer manifestações verbais e não verbais. O que é isso? Mas principalmente a expressão dela. Ah, eu estou muito feliz de estar aqui na igreja, aqui é muito legal, o pessoal é muito simpático. Né? Combinou com a minha cara o que eu falei? Não. Então, as pessoas precisam prestar atenção, como é que está a outra pessoa, como é que está o irmãozinho. Né? Porque, às vezes, a gente fica só na teoria, que era a preocupação de Tiago, né? Que as pessoas elas sabiam da palavra de Deus, mas não colocavam em prática. Eu fico imaginando o tanto de fofoca que tinha para ele bater tanto na tecla a respeito disso. Porque aí, ao invés das pessoas se preocuparem com a palavra de Deus, se preocuparem em colocar em prática a palavra de Deus, elas estavam vivendo num legalismo. Ia lá, ia para o culto, ia embora, cumpria um ritual. E nós temos que cuidar com isso. Prestar atenção nas pessoas que estão ao nosso redor. E quando fala ali, sem perder a própria identidade, tem alguns irmãos que vão ter problemas mais sérios. E quando você ouvir, né, levar a carga um do outro, não é levar a carga para a tua casa. Não é você ficar mal com o problema do teu irmão em Cristo. Mas ajudar esse irmão a buscar uma solução, não dando palpites, né, da sua vida. Ah, eu acho que você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Mas ajudar a própria pessoa a buscar forças para se recompor, para buscar forças para crescer de novo. Sem você ficar mal. Porque senão não tem como ajudar a outra pessoa. Né? Se você ficar tão mal quanto a pessoa, não dá. Amar o próximo como a ti mesmo. Né? A gente viu, então, que empatia não é a mesma coisa que simpatia. Porque a simpatia nós vamos ajudar a outra pessoa porque eu fico com a cara dessa pessoa. A empatia é você ajudar essa pessoa entendendo essa pessoa, é compreender essa pessoa. Compreender a necessidade dessa pessoa realmente para ajudar. Independente se você gosta ou não dela. E a automotivação, persistir e se manter otimista mesmo diante dos problemas. Aqui, muitas vezes, o cristão exagera um pouco a respeito disso. Ele acha que, quando fala, né, em tudo dar graças, realmente a gente tem que dar graça, mas antes a gente tem o direito de poder chorar um pouco, de sentir aquela dor, de ficar chateado. E ao passar por essa fase, você vai ter forças para buscar recomeçar. E cada um tem um tempo para isso. Então não adianta eu ficar falando assim, não, mas agora levanta a cabeça, já passou, pode parar de chorar. E não é assim que funciona. Cada um sabe onde o calo aperta. O que a gente precisa mostrar para a pessoa é que nós estamos aqui do lado dela. Algumas pessoas vão se recuperar mais fácil, outras não. E é preciso reencontrar os motivos para viver. Mesmo você cristão, muitas vezes você pode acabar se decepcionando com pessoas, com situações. Para você recomeçar, você vai precisar buscar um sentido para viver. Qual que é o nosso sentido? Quem? Jesus. Mas será que mas como que eu perdi esse sentido? Quantos de nós já nos desanimamos muitas vezes, até mesmo na fé? Porque nós somos falhos. A partir do momento que você reconhece que é um ser humano, você vai ter muito mais chance de se recompor, de conseguir buscar forças em Deus, do que ficar achando que não pode passar por problema, que não pode passar por desânimo. Dominar o sentimento de desânimo. Cada um vai ter um jeito. Quem que já passou por situações bem drásticas? Acidente, mortes na família, desemprego. Alguém já passou por uma dessas situações? Chega uma hora que dá a impressão que tudo vai ficar pior. Né? É um problema atrás do outro. Você chegou em casa, a casa pegou fogo. Daqui a pouco ligam e falam que você perdeu o emprego. Tudo no mesmo dia. Com certeza você vai ficar desanimado. Mas a automotivação é você justamente, depois da tempestade, buscar forças.
Vocês conseguem pensar na Bíblia algum exemplo de automotivação? José, imagina, vendido pelos próprios irmãos, toda a humilhação possível. Quando ele pensava que ia melhorar, piorava. Né? Jó, nossa, Jó, então nem se fala. Para ajudar todo o problema que ele estava enfrentando, ele tinha os amiguinhos deles, né? O amiguinho dele que ajudava a piorar a situação. E a própria mulher, né, que mandou ele amaldiçoar o próprio Deus. Então, se vocês forem ler a Bíblia, estão repletas de situações de pessoas humanas que tinham sofrimento, que tinham dificuldades, mas não conseguiram, assim, de uma hora para outra, melhorar. Elas tiveram que reconhecer onde estava o problema, pedir ajuda a Deus e vencer esse sentimento de desânimo. E autocontrole. Administrar as próprias emoções. Pois é. Quando a gente fala em autocontrole, muitas vezes as pessoas pensam assim, o cristão, ele não pode sentir as emoções. E aí que o bicho pega. Porque não tem como não sentir, não tem como. E aí o discurso fica muito diferente do comportamento. Aqui é o principal motivo que muitas vezes a gente acaba sendo mal visto na sociedade justamente por esse problema. Interpreta e faz adaptação da energia e da emoção conforme o momento. O que é isso? Para a gente ter controle, aquilo que eu falei bem no comecinho, a gente precisa conhecer. Se eu não me conheço direito, como é que eu vou me controlar? Não me controlo, porque não tem como controlar aquilo que eu não conheço. E quando a gente busca o autoconhecimento, interpreta e faz a adaptação da energia. Aqui todo mundo é normal, né? Quantos aqui já ficaram com raiva? O que você sente no seu corpo quando está com raiva? O que é que vocês sentem? Vontade de bater em alguém. Que bom que nós temos crente de verdade aqui, é normal. Quem mais aí? Xingar. Esganar. Pastor, vai mais para lá. Que mais? Mas no seu corpo, o que você sente? Esquenta tudo. Dor de cabeça, tremor. Alguns têm ataque de choro, outros têm ataque de riso. Porque é orgânico isso. Então, o que acontece? Você imagina tentar enganar, tentar fazer de conta que não existe. E olha o que está escrito ali. Autocontrole é diferente de anulação ou hipocrisia. Autocontrole significa o quê? Você conhecer aquilo que você está sentindo. Eu estou com raiva, eu quero esganar a fulana. Eu quero entortar o pescoço dela. Você reconheceu o que você está sentindo. Quando você reconhece, dá tempo de frear. E olha só, qual a sensação que dá desse primeiro desenho? Quando eu mostrei na faculdade, os alunos falaram que era parecida comigo. Pior que parece, né? Olha aqui. Qual é a sensação que dá desse primeiro desenho? E muitas vezes esse engolir, eu não estou com raiva. Vânia, eu te amo em nome de Jesus. Com certeza isso vai ser falso, todo mundo vai perceber, e é o que acontece. A pessoa acaba sendo agressiva, ela não vai bater talvez na pessoa, mas as palavras dela vão ser ofensivas, vão ser agressivas. E quando eu fui procurar na internet figuras sobre autocontrole, foram essas duas figuras que mais apareceram. O mundo ele tem uma visão errada sobre autocontrole. O mundo ele tem uma visão de que ou você engole e faz essa cara, ou você é um banana. Porque qual a sensação que dá com esse gato? Que todo mundo faz a festa, né? Que ele é um banana, que ele não tem atitude, que ele não tem força. E isso não é autocontrole. Vocês conseguem imaginar quando esse gato se enfesar? Não vai sobrar nada. E muitas vezes a pessoa engole, engole, engole. E quando ela solta,
infelizmente, sai de baixo. Vai ser horrível o que vai acontecer. O mau testemunho, que ela tinha tanta preocupação, vai por água abaixo. O problema é quando o cristão não tem preocupação com o testemunho. Esse sim que tem acontecido bastante. A pessoa ela não está nem aí se ela é agressiva, ela acaba encarando a religião só como uma opção, como se fosse um clube, e esquece que Deus tem o poder de transformar, tem o poder de cuidar, mas a gente também tem que cuidar. Quem na Bíblia vocês lembram que era meio esquentadinho? Pedro. O que Pedro fez lá no finalzinho da história lá? Ele era impulsivo. E aí o que acontece? A nossa genética, como é que funciona? A personalidade somos nós, né? O nosso resultado, quem nós somos. 30% é o temperamento que é genético. E 70% é o caráter. Esse temperamento, ele é herdado. Tá? Só que você, como são só 30%, você pode aprender a controlar. A conhecer, né? Porque para você controlar, você precisa aprender a conhecer. Identificar. Ah, mas eu nasci assim, nervoso. Tá, então quando você nasceu, você deu um soco na cara do médico. Eu acho que não, né? O que acontece é que o ambiente que você vive, o povo é meio esquentado, fala sem pensar, agride. Então, você tem vários comportamentos que você aprendeu. E aí, o que acontece? Muitas vezes, essa genética ela fica muito pequena, perto daquilo que a cultura, que a sociedade, que a tua família pode influenciar. Então, se você é esquentadão, como é que você pode aprender a controlar isso? Paulo deixou de ser impulsivo? Pedro deixou de ser impulsivo? Não. Mas ele aprendeu a canalizar isso, ele aprendeu a evitar algumas coisas, ele não deixou de ser ele, mas aquilo que ele tinha, que era direcionado para o mal, ele aprendeu a direcionar para o bem. Então, se você fala sem pensar, fale de Jesus para as pessoas. Mas, agora, se você fala sem pensar e muitas vezes magoa as pessoas, agride as pessoas, peça sabedoria para se controlar. Porque senão você pode colocar tudo a perder, né? E aqui nós temos alguns exemplos de sentimentos e emoções que fazem parte da vida da gente. Primeira delas, a tristeza. Quem nunca ficou triste? Eu acho que a tristeza, a decepção, né, a tristeza pela morte de alguém, isso faz parte. E é nesses momentos negativos que muitas vezes a gente acaba refletindo sobre a vida, sobre os valores, e acaba ajudando. Raiva, né, já vi que todo mundo aqui já se manifestou. Mas e ódio? Crente com ódio? Será que crente pode ter ódio? Na verdade, ele pode e ele tem. O que acontece é o que você faz depois que você sente isso. Porque o ódio, o que é? É uma raiva alimentada. Então, o que acontece? Se a pessoa ela não reconhece, vai ser pior. Imagina, eu só queria que o ônibus passasse em cima da Jo 5 vezes, mas eu não odeio ela, gente. Imagine se eu odiasse. E muitas vezes a pessoa faz uma fofoca para uma outra pessoa, destruindo a vida da outra pessoa, porque ela tem ódio da pessoa. Mas ela não reconhece. Porque ela acha que ódio é tipo aquele ódio de novela, que vai colocar uma bomba, que vai matar. E não é bem assim. Muitas vezes você alimenta um ódio por alguma pessoa e nem se deu conta. Pelo tamanho da mágoa que você tem em relação a ela. Aqui a questão é que nós, seres humanos, somos suscetíveis a ter todos esses sintomas aqui, todos esses sentimentos. Mas aí é onde entra a reflexão. O que você tem feito com esses sentimentos? O tempo que você guarda esse sentimento. Porque é óbvio, né? O que é melhor, o ódio ou o amor? São sentimentos duradouros. Mas é óbvio que a consequência dele vai ser bem diferente. O que você vai fazer quando sente amor e o que você sente ódio é muito diferente. E quando a gente não reconhece nas nossas atitudes, com certeza as consequências vão ser negativas. Decepção. Por que a gente se decepciona?
mesmo sabendo, você vai deixar de se decepcionar? Ou tem parâmetros, né? Parâmetros de sociedade que a gente vê que a pessoa não está atingindo esses parâmetros. A gente se decepciona. Ou parâmetros cristãos também. Mas mesmo sabendo disso, a gente vai deixar de se decepcionar? Não. Né? Recentemente, eu vou precisar faltar no serviço por causa das aulas do mestrado, e aí eu tenho que arrumar alguém para ficar no meu lugar. Aí, nessas horas, cadê os amigos? Primeira coisa, porque assim, você tem que pagar 2 semanas para alguém ficar no teu lugar, sai mais caro do que você sair para estudar. E ninguém, a primeira coisa que perguntar, quanto você vai pagar? Quanto você vai pagar? Quanto você vai pagar? E aí é óbvio que vem a decepção. Porque eram algumas pessoas, eu esperava que fosse falar, não, você não vou cobrar por causa disso, disso, disso. E aí a gente se decepciona. E aí uma pessoa que eu já fui oferecendo para pagar, que eu não esperava, falou, não, eu vou de graça, capaz. Então, muitas vezes a gente cria expectativa com pessoas e esquece, né, que outras podem cumprir aquilo que você deseja. E aí que entra todos aqueles parâmetros, aquela coisa, né, de que você acha que tudo vai acontecer bonitinho, cor-de-rosa. Mesmo sabendo disso, a gente se decepciona. O cuidado que a gente tem que ter é não viver de expectativa. Porque se você não, você vai se decepcionar. Só depois não fique alimentando essa decepção, porque senão você não vai sair desse sofrimento. Outros sentimentos, né? Inveja, alegria, medo, paixão, insegurança, confiança, inveja. Como será que pode aparecer na igreja esse sentimento de inveja? O cargo, né? Lembrando de novo, né? Acaba deixando de ser ministério para ser local de status, poder. Não entra 1 centavo. Mas é a questão do poder. O ser humano gosta de status. O ser humano gosta de estar em destaque. E tem pessoas que não sabem lidar com isso, mesmo dentro da igreja. Tem inveja do outro, fala mal do outro, julga, critica aquilo que o outro está fazendo. Alegria, medo, né? Insegurança. Se eu falar para vocês assim, ó, fosse fazer de conta que eu fosse médica. Olha, é a primeira cirurgia que eu faço. Tem problema para você? Por quê? Vocês ficaram com medo? Quem garante que você não foi cobaia de algum médico aí para fazer a cirurgia? Mas ele iria falar isso para você? Né? Olha, eu estou com bastante medo de cortar, porque é a primeira pessoa que eu vou cortar. Você não liga não se eu errar um pouquinho, tá? É óbvio que a insegurança ela vai acontecer isso. Você vai falar coisas que não deve. Com certeza que quem lida com o público, às vezes já se sentiu inseguro. Eu lembro que na faculdade, quando eu comecei a dar aula, há 7 anos atrás, uma menina fez uma pergunta e eu não tinha a mínima ideia do que ela estava falando. Mas eu não podia falar. Ela me perguntou 2 tipos de entrevista, eu só sabia de uma, a outra eu não sabia. Ela perguntou se podia misturar. Aí eu pensei em 3 segundos, né? Bom, como você está me falando de 2 métodos, acho bom você não misturar. Mas eu não sabia nem o que eu estava respondendo para ela. Corri atrás para descobrir o que era. Mas se eu fosse falar para ela, olha, eu não tenho nem ideia do que você está falando, o que ela ia pensar? É óbvio que hoje eu tenho mais segurança para falar, olha, isso eu não conheço, mas eu vou atrás. Mas 7 anos atrás, quando eu comecei a dar aula, eu não podia fazer isso. O tchan do cristão, nós seres humanos, é identificar quando que a gente tem que reconhecer para o público aquilo que a gente não sabe e quando a gente precisa dar uma freadinha. Os outros não precisam saber de todas as suas falhas. Você escancarar, olha, não sei, porque aí você passa uma sensação de inferioridade, uma sensação de incapacidade. Agora, reconhecer é importante, porque daí você vai correr atrás. Uma outra questão nesses sentimentos negativos aqui é que ele tem a ver também com a questão do impulso. Porque se você fica sempre bom, sempre alegre, sempre feliz, você acaba se acomodando. E quando tem algum sentimento negativo, como a ira, como a raiva, ou até mesmo ódio, isso pode impulsionar você a tomar decisões. E aí fazer coisas diferentes, deixar daquele comodismo. Por exemplo, está num relacionamento que está fazendo mal.
A partir do momento que você fica com raiva, muitas vezes aquele sentimento negativo, ele pode fazer com que você acorde, com que você veja que aquilo está fazendo mal para você. Saber se controlar é a chave de convivência em qualquer ambiente. Então, o autocontrole não é só você controlar para não bater em alguém, mas conseguir se comportar nos lugares, né, e conseguir viver em qualquer ambiente. Por exemplo, alguém poderia ler essa historinha aqui? Brian, por favor. Intromissão e perda de controle. De repente alguém fala sobre alguém, algum assunto que você realmente conhece e tem muitas informações a respeito. Você consegue ficar calado? Se a resposta for positiva, parabéns. Se acontece de vez em quando é normal. O que isso quer dizer? Intromissão também é perda de controle. Está lá você conversando com alguém e alguém se mete na conversa. Já aconteceu isso? E isso irrita bastante, né? A conversa nem chegou naquela outra pessoa, a outra pessoa já está se intrometendo. Se isso acontecer lá de vez em quando, você está dentro do ônibus e alguém pergunta, onde fica o Boa Vista? Ah, fica lá perto do Capão Raso. É óbvio que se você escutar isso, provavelmente você vai se meter na conversa e vai falar, não, é bem diferente o local. Tudo bem, isso é necessário, isso era urgente. Agora, se o tempo inteiro você se intromete na conversa dos outros, a conversa não é com você e você está lá dando palpite, isso também é uma manifestação de falta de controle. Porque a tua ansiedade é tão alta que você não consegue se controlar. Tudo tem que dar um palpite, tudo tem que dizer o que tem que ser feito, e isso, muitas vezes, passa a ser uma questão negativa. Na igreja não vai ser diferente. Ah, eu acho que você tinha que fazer isso, eu acho que você tinha que fazer aquilo. Ó, pastor, eu não gostei, eu acho que o senhor tinha que fazer assim, tinha que fazer assado. Mas não foi perguntado, não foi solicitado, e o tempo inteiro essa pessoa fica se metendo na vida dos outros. É aquele tipo de pessoa que você vê na esquina e você já dá 2 voltas para não ter que conversar com ela. Quais são os benefícios, então, do autocontrole? Será que rir faz bem? Qual foi a última vez que você deu uma boa gargalhada? Aquelas, assim, de perder o fôlego mesmo, de lembrar e depois começar a rir de novo. E se você, depois que passa e você lembra, você dá risada porque era uma coisa boba, né? Rir faz muito bem. E muitas vezes a gente está se deixando levar por tantas coisas negativas que esse mundo traz e a gente não consegue mais ter uma vida saudável. E aqui, o que a gente precisa lembrar, né? Quem lembra desses itens aqui, os frutos do espírito e os frutos da carne? Sem o autoconhecimento, sem você saber quem você é, você jamais vai conseguir desenvolver os frutos. Paz, temperança. Temperança faz lembrar o quê? Faz lembrar autocontrole. Paciência faz lembrar o quê? Autocontrole também. Né? Alegria, né? Mansidão. Percebam que todos esses itens aqui, eles têm a ver com o nosso controle emocional. Porque sem isso daqui, você não consegue desenvolver. Mas as obras da carne, quando a gente não consegue buscar esse equilíbrio emocional, quais são? Ódio, discussão, agressão, confusão, né? Discórdia, roubo, tudo aquilo que é negativo. Porque justamente quando o ser humano ele não está em equilíbrio com ele mesmo, ele não percebe as atitudes dele. E, para encerrar, gostaria que vocês pensassem bastante a respeito disso. Como está o meu autoconhecimento? Ops. Como está... Aqui. Como está o meu autoconhecimento? Se você sabe quem é você, ou você é o que as pessoas falam o que você tem que ser? Você consegue identificar os teus pontos positivos, os teus pontos negativos? Teus pontos negativos são de estimação? Ah, eu sou grossa mesmo. Ah, eu sou assim mesmo. Se você tem essa fala, cuidado. Porque ninguém nasceu desse jeito e vai morrer desse jeito se quiser.
Você pode ficar melhor ou pode ficar pior. O que eu tenho feito para melhorar? Para melhorar, precisa identificar. Porque senão fica aquela frase muito vaga. Se Deus quiser. Não, as coisas vão melhorar. Eu quero ser feliz. Fica muito vago. E aí você não consegue identificar o que você tem que melhorar. O que Deus precisa modificar em você? Você consegue identificar isso? Sou uma pessoa empática? Você consegue identificar a necessidade das outras pessoas? Qual que é a diferença entre a empatia e o fato de você estar com a situação do outro e você ficar pensando na situação do outro ali? É que a empatia, você identifica a necessidade da outra pessoa e auxilia a pessoa a resolver. Você não vai resolver pela pessoa. Se você está pegando o problema para você, aí já não é mais empatia. Aí é sofrimento, aí é falta de organização, porque daí você pega o sofrimento da outra pessoa, você quer resolver pela pessoa. E a empatia é você identificar que o outro precisa de ajuda, e aí você pergunta para a pessoa se a pessoa quer ajuda. E aí a pessoa vai contar com você. Agora, quando a gente mete o pé pelas mãos, a gente mistura tudo. Qual é o limite da intromissão e da proatividade? A intromissão, ela se torna inconveniente, né? A pessoa se sente mal, as pessoas começam a reclamar. E a proatividade é, por exemplo, quem que foi o irmão que trouxe água para mim? Né? Então, ele percebeu que eu já ia começar a tossir, que eu ia começar a falhar com a voz, então não precisou ninguém pedir para ele. Agora, a intromissão seria se ele começasse a levantar aqui e enfiar o copo d'água para eu tomar. Não, porque eu acho que você está ficando com tosse. Sabe? Então, seria inconveniente da parte dele. E muitas vezes as pessoas elas perdem esse limite. Elas só querem ajudar. Né? Mas muitas vezes elas acabam falando coisas que não deve, não perguntando para a pessoa. A mesma coisa se vocês me convidassem para comer na casa de vocês. Eu não gosto de macarrão. Tá? Não gosto, tá? Por favor. E aí vocês me convidam e fazem aquela macarronada. Por educação, eu vou comer. Clamando por Jesus. Mas aí o que acontece? A pessoa ela só quis ajudar, ela só quis ser agradável. Mas se você realmente quer isso, você precisa aprender a identificar, perguntar. É a primeira coisa que você tem que fazer. O que você não gosta de comer? Porque às vezes a pessoa ela tem boa intenção, mas ela não tem boas ações. Então ela passa pela frente do outro, ela se intromete, ela faz aquilo que ela acha que é bom para ela, porque o mundo fala que empatia é você fazer aquilo que você não quer fazer para o outro. Mas, às vezes, você ama macarrão, você quer o melhor para o outro. Você vai fazer o melhor macarrão da face da terra. Você só esqueceu de perguntar para mim se eu gosto. E aí, às vezes, quantas discussões são realizadas porque a tua intenção era boa, mas você não perguntou. Beleza? Oi? O que acontece é que quando a pessoa não busca primeiro se conhecer e aí e conhecer a Deus também, a gente acaba se afastando. E aí abre brecha para o pecado. Você abre todas as portas, né, para que você cometa situações erradas e vá se afastando cada vez mais. Porque quanto menos você se conhecer, menos intimidade com Deus você vai ter, e aí abre espaço. O que acontece é que quanto mais próximo de Deus a gente estiver, mais equilíbrio a gente pedir a Deus, mais conhecimento, né? Porque você pode ter intimidade com Deus, mas não ler mais nada na vida. E aí coisas do dia a dia acabam sendo tropeços na sua vida. Então, o que é importante? Primeiro, identificar quem é você. Segundo, né? Como que está o meu relacionamento com Deus? E terceiro, prestar atenção nos comportamentos. Nós somos seres humanos. E muitas vezes a gente acaba pecando justamente por não buscar esse conhecimento. E acaba só aumentando a situação. Respondi? Não? Reconheço as minhas falhas para recomeçar. Só para você mudar a maneira de você ser, você vai precisar reconhecer. E reconhecer não é fácil.
Identificar onde você erra, identificar palavras que você fala. Um dos grandes problemas que a gente tem na parte emocional é que as pessoas cobram perfeição. Ah, você tem que ter pensamento positivo. Se você está resfriado, por que você não faz pensamento positivo para não espirrar? Porque é absurdo, não é? E por que quando você está triste, as pessoas ficam te julgando? Por que quando você está chateado, quando você está com raiva, as pessoas ficam te julgando e dando lição de moral? Porque é associado a um mundo que a gente tem que ser forte o tempo inteiro. Que a gente não pode ficar chateado. E o cristão, ele se cobra demais nesse sentido. Não que agora a gente tem que relaxar e deixar rolar e fazer tudo que está de errado. Não é isso. Mas a partir do momento que você identificar melhor quem você é, você vai errar menos. Porque aí você vai ser você naturalmente. Você vai se gostar do jeito que você é. Você vai identificar aquilo que você tem de bom. Você não vai precisar mentir para você mesmo e para os outros uma pessoa que você não é. A história de vida da gente, é importante a gente prestar atenção se ela ainda não está trazendo fruto para o nosso comportamento. A maneira como a gente foi criado, os nossos valores, as nossas crenças. Depois da tua conversão, você melhorou bastante. Mas quanta coisa ainda vem da tua criação? Pai e mãe também erram. Então, coisas lá atrás que eles erraram, que ainda estão dentro da tua vida, né, que precisam ser revistas. Oi? E muitas vezes o que vai acontecer? Olha como é diabólico, né? Quando começam a falar por aí que tal profissão não é de Deus e essa não é. Baseado em que critério? Eu cansei de escutar pessoas falando que psicólogo não é de Deus, que quem vai em psicólogo não é crente. Da onde que tiraram isso? Como que o pastor vai dar conta de tudo isso sozinho? O tanto de psicologia que eles têm no seminário de teologia, porque eles têm a disciplina, é muito pouco em relação ao tanto de problema que tem. Eu brinco que a gente sofre bullying de tudo que é lado. Porque um lado acha que a gente é ateu, outro lado acha que isso é coisa de louco, e outro lado acha que isso é frescura. O que acontece é que o que o cristão precisa entender? A psicologia ela vai estudar o comportamento do ser humano, vai estudar justamente esses comportamentos que você falou. Na igreja, quem vai ser o maior responsável por isso, no cuidado, infelizmente, é o pastor. O que o pastor vai ter que fazer? Se não resolver com uma simples palestra, da pessoa se tocar, da pessoa começar a perceber, ir lá buscar ajuda com o pastor, infelizmente, às vezes o pastor vai precisar chamar essa pessoa e pontuar tais comportamentos. E, às vezes, encaminhar. Falar assim, olha, as coisas não estão melhorando, as coisas estão assim, estão assado. O problema é que as pessoas, como tem muito preconceito, as pessoas falam assim, mas ela vai se ofender se eu falar que tem que procurar ajuda. O que o cristão precisa entender é que tem que ser tão natural cuidar da vida emocional como a gente cuida da parte física. E é a parte emocional que manda no resto.
Se você não cuidar disso, olha que tristeza, quanta discórdia pode existir dentro da igreja com esses comportamentos que a Anita falou. Quantas decepções e quanta dor de cabeça, né? Porque você imagina o constrangimento do pastor ter que chamar outra pessoa, fazer a acariação, né? Ter que chamar as pessoas envolvidas por problemas, às vezes, que a outra pessoa tem inveja, a outra pessoa tem rancor, a outra pessoa tem mágoa, a outra pessoa, às vezes, tem um monte de problemas pessoais e ela joga nas outras pessoas. São pessoas mal resolvidas. A igreja é um hospital e a igreja não está isenta disso. E como a Anita bem falou, nós estamos vivendo num mundo de conveniência, então faz de conta que está tudo bem, levanta o tapete para ver como é que está. Muitas vezes as pessoas se odeiam mesmo dentro da igreja. Tá? Quando eu morava em Foz do Iguaçu, teve 2 irmãozinhos lá que saíram no tapa por causa de política. Saíram no tapa mesmo, na frente da igreja. Tiveram que separar os irmãozinhos lá, porque estavam brigando por causa de política. E eles já se odiavam há muito tempo por causa de um futebol lá, que um deu um chutinho a mais, e aí aquilo não foi resolvido, era uma coisa boba. Não foi pedido desculpa, o outro já achou que o outro era arrogante, e aí foi empurrando, até que sempre se bicavam, e aí no dia que se bicaram feio por causa de política, saíram no tapa. Na onde? Na frente da igreja. Imagina a vergonha. Você falou que a questão da raiva, ela tem que ser expressada, ou quando você não está bem, você tem que expressar isso aí. Concordo. Só que, na prática, existem algumas dificuldades para nós cristãos quando a gente pensa em testemunho. Um exemplo prático, assim, a gente está saindo para o hospital. Aí você discute com o teu colega, está indo evangelizar no hospital. Você discute no meio do caminho. E você não ficou bem por causa daquilo. E você não tem tempo para resolver. Você não tem como expressar a sua raiva, porque você tem que dar um testemunho para onde você está indo. O que você faz? Será que não expressou? E a expressão facial? Eu digo, você está levando aquele sentimento para aquele lugar que você não deveria levar, e a situação naquele momento está imutável. Você não tem como fugir dela naquele momento, também você não tem como resolver naquele momento. Então, eu quero dizer assim, na prática, conciliar a demonstração cristã, não o sentimento e o testemunho ao mesmo tempo, a gente cristão se tornar algo que parece contraditório. O que a gente tem que cuidar é que quando a gente expressa que está com raiva, é uma coisa você expressar, outra coisa você se descontrolar. Por exemplo, quem ficar conversando é pegar o vaso aqui e jogar na cabeça de alguém. Com certeza, eu fiquei com raiva e me descontrolei. A outra pessoa, ela, não é porque você é crente que você precisa engolir tudo. Você pode muito bem colocar para outra pessoa, olha, não gostei do que você falou, não concordei com o que você disse, e expressar. O tom de voz muda, mas você não precisa gritar, você não precisa xingar, você não precisa se descontrolar. Mas a outra pessoa precisa saber que você não gostou. E você vai dar um bom testemunho mostrando isso, de forma controlada. Mas como que é isso? Se a pessoa já não se conhece, se a pessoa tem uma história de vida horrível, se ela é impulsiva e não busca ajuda para controlar isso, ela nunca vai conseguir dar esse bom testemunho. Mas, assim, o que você consideraria, outro exemplo, assim, você está indo num casamento, uma alegria, uma festa, aí você discute com sua esposa no meio do caminho. Aí você segura a tua raiva e fica feliz lá, e depois resolve quando chegar em casa. Qual que é... Não batendo nela, né? É uma situação que eu vou trazendo para o lado prático. É fácil de dizer assim, o cristão tem que sentir raiva para expressar raiva. Só que nem sempre você pode expressar raiva. Você tem que segurar e às vezes você tem que... O que tem que entender é que, assim, expressar, a gente vai expressar. Tem o seu tempo. A diferença é que quando a gente busca o autoconhecimento, essa expressão vai ser mais amena daquela pessoa que é descontrolada. Se você tentar engolir, vai ser pior. Você não vai conseguir comer no casamento, você não vai conseguir sorrir para ninguém, você vai ficar com uma cara péssima. E aí dizendo, mas em nome de Jesus está tudo bem. Então vai ficar muito falso. E o que precisa ser entendido é o quê? Se eu tenho oportunidade de resolver depois, vá resolver. O problema é fazer de conta que não está acontecendo nada e vestir uma máscara de que não posso expressar o que eu estou sentindo. Agora, como que você expressa? Que é a pergunta. Não existe. Porque aí depende de cada um. Uhum. Voltar em casa, quando estiver tudo tranquilo, pontual, olha, aconteceu isso assim, eu não gostei disso, mas quando a situação já está com o poeira avançada.
que Jesus sentiu quando entrou dentro do templo e o pessoal estava vendendo? Ira. O que é a ira? Ela tem a ver com a indignação. Aí nós, cristãos, achamos que nós não podemos ter indignação. Mas naquela situação foi importante para que ele tivesse indignação, para colocar ordem na casa. Uhum. Não deixar fermentar, né? E essa parte do temperamento é uma luta para o resto da vida. Agora, a partir do momento que a gente buscar essa questão de não querer ser o super crente, que não sente nada, que não tem nada, que tudo tem que ser perfeito, lembre-se que você vai estar fazendo justamente o contrário, porque vai soar muito falso. E a última, meu testemunho demonstra ter equilíbrio emocional. Aí entra aquilo que o Léo falou. Né? As pessoas elas vão prestar justamente atenção sobre isso. Só que se você não buscar reconhecer, prestar atenção nas tuas situações, na tua vida, as pessoas prestam atenção. E elas reparam isso. E às vezes o teu diálogo, aquilo que você fala, é cobrar demais a perfeição e você vai estar fazendo justamente o contrário. Como a Ellen disse, né? Não existe receita de bolo. O que é importante é você saber como que você está fazendo na tua vida. Né? Não consegue sozinho, busque ajuda. Né? Eu me dispus aqui para a igreja, uma vez por semana, estar atendendo, orientando as pessoas nessa parte. É só marcar com o Simba, com o pastor. A gente vê se é caso aqui para a igreja, se é caso para encaminhar ou para dar uma atendida mesmo. Não tenho como atender muitas pessoas, porque é uma vez só por semana que eu estou vindo. Mas as pessoas que eu estou ajudando, a gente vê que a pessoa está fazendo o quê? Essa reflexão. Porque às vezes sozinho você não consegue. Muitas vezes você não consegue perceber de verdade. E aí, qual que é o papel do profissional? Ajudar você, te devolver o problema para que você reflita sobre ele. Pensar nas situações, pensar em identificar, pensar em se controlar e pensar em modificar. Ficar com o problema é perca de tempo. Se a gente tem como melhorar. Não deixar isso acontecer, né, esse extremo, isso vale para qualquer pessoa. Às vezes, como você colocou, o cristão se acha um super-herói, a Mulher Maravilha, um Superman, e não é. Uhum. Está caminhando para ser... E aí, todo esse assunto que a gente conversou nesses 2 domingos, eles não são doenças, mas se você não procurar se conhecer, eles são a porta aberta para estar junto com as doenças. E aí, quem sabe, numa outra oportunidade, dá para a gente falar sobre o que é depressão, o que é transtorno de personalidade, coisas que é tão comum como qualquer outra coisa, mas que precisam ser melhor observadas dentro da igreja, para evitar problemas que a gente pode evitar. Alguém mais tem alguma pergunta? Senão eu vou passar para o pastor. Não? Agradeço a oportunidade, que Deus esteja abençoando nossas vidas e que possamos ter melhor conhecimento de quem nós somos. Amém?